Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês a ferramenta que eu uso para desenhar os sprites dos meus jogos. Eu utilizo aqui a ferramenta online Tiny Sprite do Rafael Janoni. É uma ferramenta excelente, bem versátil, cheio de funcionalidades para desenho. Realmente ele facilita aqui a vida de quem quer desenhar sprites. E eu sempre quis pegar essa ferramenta e integrar com o MX Sprite RAW de forma que ele consiga compilar o formato de arquivo que o Tiny Sprite exporta e importar para o seu projeto Basic, compilando junto com o seu programa sem nenhuma outra conversão adicional que não seja usando o próprio MX Bastion e o próprio Tiny Sprite. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de mostrar um pouco sobre o Tiny Sprite, que é uma ferramenta bem versátil que funciona quase como o Microsoft Paint, repleta de funcionalidades de edição gráfica. Consegue aqui você mudar a disposição do sprite com facilidade. Os sprites são desenhados aqui são em slots, que eles chamam de slots. Eu posso ter aqui um sprite aqui no slot 0, slot 1, slot 2. Os sprites são 16 por 16, que é um padrão bem legal também para jogo. É, embora aqui esteja 3 sprites, por exemplo, aqui tem um desenho de 3 sprites, quando eu exporto isso para o MSX, ele cria mais sprites, mais padrões de sprites, né, pelas próprias limitações. Aqui eu estou usando o tipo de projeto MSX1, por exemplo, no caso é para as telas até o Screen 3, né? Por exemplo, na Screen 2 e na Screen 3, os sprites eles não podem ser multicoloridos, cada sprite só tem uma cor. Então, nesse slot 0, por exemplo, quando eu exportar essa imagem, ele vai criar três sprites, três padrões de sprites, um padrão branco, um padrão verde e outro padrão preto aqui, que são as cores que eu usei nesse sprite. Mas eu vou mostrar isso com mais detalhes mais na frente. O que eu quero mostrar para vocês primeiro, já adiantando, o resultado final de um programa de 3 programas compilados, já importando esses sprites desenhados no TinySprite. Depois vou mostrar o processo e como eu programei cada um desses programas. Assim, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vai bastante claro a forma como se utiliza essa integração. Bem, estou aqui com um emulador, com WebMX. Vou abrir uma primeira ROM. Essa primeira ROM é um programa compilado para Screen 2 com aquele padrão de sprites que eu mostrei para vocês. Tá aqui a Screen 2, ele simplesmente escreve aqui Screen 2, faz um círculo com um raio de 50 pixels, 50 pontos aqui de raio nesse círculo. E aqui está eu fiz uma lógica aqui de movimentação do sprite, está aqui o sprite se movimentando. E a gente pode observar que esse sprite aqui é exatamente o mesmo que está aqui no TinySprite, são os mesmos que eu desenhei aqui, que eu exportei e compilei com o meu programa Basic. Eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Mas está aqui é uma Screen 2. Vamos fazer um outro exemplo aqui, mostrando um outro programa compilado para Screen 7. No caso da Screen 7, eu peguei aqui e fiz o mesmo desenho de círculo. Vou demonstrar aqui para vocês. Com o mesmo 50 pontos de raio, mas a Screen 7 ela tem mais resolução, né? Quem pesquisa aqui sobre como é que é a configuração da Screen 7 sabe que tem mais pontos aqui na vertical. Então, ele fica com um círculo aqui de 50 pontos, ele parece ser menor o círculo, mas são 50 pontos aqui de raio. É uma tela de maior resolução. Mas o sprite está aqui, também se movimentando com a mesma lógica. Esse sprite, como eu pretendo usar esse sprite numa screen 7, que é uma screen para MSX2, não é? Então eu tenho que ir lá no Time Sprite informar isso. Eu tenho que chegar aqui, informar que que aquele sprite eu vou exportar ele para o modo de tela da MSX2, que são da Screen 4 para cima. Se eu vou usar, por exemplo, Screen 2 ou Screen 3, eu devo colocar o tipo de projeto aqui para MSX1. Se eu vou usar Screen 4 para cima, eu devo colocar aqui o tipo de projeto como um MSX2. Esse aqui é o resumo da ópera. Então, aqui eu botei como projeto MSX2 e está aqui o sprite já compilado com o programa Basic na Screen 7. Eu também vou mostrar para vocês um exemplo desse mesmo sprite
já usando uma tela, né? Uma tela carregando uma tela, uma imagem aqui na screenset, que é esse terceiro exemplo. Por ser uma imagem grande, eu tive que compilar esse programa como MegaROM. Então, mas está aqui. Está aqui a imagem que foi carregada, né, do programa compilado. E aqui está o sprite. O sprite está com uma cor diferente do que o que estava lá desenhado, porque essa imagem ela mexe com a paleta de cores, né, da screenset, que é a screenset. Essa imagem ela mexe com a paleta de cores e por ter mexido na paleta de cores acaba afetando as cores também do sprite. Mas isso aí também é fácil de corrigir depois, se eu for fazer um programa, um jogo, screenset ou screen 5, que foi, que tiver mexer com paleta, você pode sempre adaptar seu sprite para a paleta nova. Aqui no caso é só um teste, mas está aqui, poderia ser uma imagem aqui de um jogo e eu tá fazendo meu desenhozinho aqui, meu desenho de sprite do jogo aqui na screenset, né? Rodando um programa MegaROM. Bem, isso posto, vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz para poder pegar esses sprites aqui do Time Sprite e exportar aqui para ser usado pelo programa Basic. Eu vou começar pelo primeiro exemplo que eu fiz para Screen 2. Bem, para fazer esse programa que vai rodar numa Screen 2, que é uma Screen de MSX1, a primeira coisa que eu faço é deixar aqui o tipo do projeto como MSX1, aqui no Time Sprite, desenho meus sprites. Relembrando que, como eu estou usando o modo do MSX1, cada slot desse, cada desenho que eu fizer aqui, ele vai se dividir pelas cores que eu uso. Se eu usar duas cores nesse desenho, ele vai criar dois padrões de sprite. Se eu usar três, vai ser três. Se eu usar só uma cor, ele vai criar um padrão só de sprite. Então, como eu usei aqui três cores em cada slot desse, então serão nove padrões de sprites que ele vai exportar para mim, né? Vai ser três para cada um desses slots. Quer dizer, para poder desenhar na tela esse primeiro sprite, eu vou ter que colocar três padrões de sprite na tela. Vou ter que controlar três sprites lá de MSX1 na tela para poder compor essa imagem aqui, porque tem três cores. Para exportar esse cara, eu clico aqui em Export, Sprites. Escolho a opção Backup, tem várias aqui. É bem interessante a ferramenta aqui do Giannone. Parabéns para ele mesmo, bem feita. Mas a opção que vamos usar é a Backup. Aqui está o formato de arquivo que ele gera na opção de backup. A gente já pode observar que tem os desenhos aqui, as imagens aqui codificadas. Ele começa o arquivo informando que é o modo MSX1, né, que é o tipo de projeto MSX1. Eu faço um copy aqui, copio para a área de transferência aqui para o clipboard. Copiou. Abro um arquivo texto, mas com a extensão .spr, porque é a extensão que eu defini aqui para a compilação. Eu tive que criar um padrão aqui para poder identificar, então eu botei como padrão como .spr de sprite. Você cria um arquivo lá com nome qualquer, .spr. Aí você cola lá dentro, aqui eu vou apagar o que estava antes, está aqui vazio, e eu vou lá e colei aqui o dado que eu copiei lá, que veio do Time Sprite. Salvo, né? E aí está salvo aqui o padrão já exportado do Time Sprite. Eu poderia fazer o inverso, eu poderia copiar aqui, dar um selecionar tudo, copiar, por exemplo, vir aqui no Time Sprite e fazer um load backup para poder fazer o inverso. Eu posso chegar aqui, eu vou riscar aqui para poder ficar mais claro o que eu vou fazer. Eu vou sujar aqui meu sprite. E aí eu posso, eu quero restaurar, eu vou aqui em load backup, né? Aqui já estava o dado anterior, eu vou apagar o que estava antes e eu vou colar o novo que eu copiei lá da. Pronto, colei, download, vai dizer se você quer continuar, ok, e tá aí. Ele carregou. Isso, então aqui é a forma, pelo load backup, é a forma de trazer de volta do seu arquivo texto aqui para dentro do Time Sprite. É uma sugestão para o Janone, poderia ter essa opção direta aqui no navegador para salvar. Não sei se isso é difícil, como é que é isso. Mas esse processo também funciona, esse que eu demonstrei, com copiar e colar, né? Então, para exportar, repetindo, eu escolho a opção backup,
clipboard aqui, copio para clipboard, fecho aqui, vou lá para o meu arquivo .spr e colo lá dentro do meu arquivo SPR e salvo ele. Para trazer do SPR para o Time Sprite, eu seleciono todo aqui, todos os dados, copio aqui, vou aqui no Time Sprite, mando load backup. E aí colo lá na caixinha do load backup aqui, um Ctrl aqui eu posso selecionar tudo para poder apagar mais rápido. Tá aqui a caixa vazia, posso colar e ele vai carregar de volta aqui o meu projeto por Time Sprite, para poder trabalhar, fazer alterações e tudo mais. Então, uma vez que eu criei o arquivo aqui, o arquivo .spr, que aqui é no caso para tipo IMX1, eu vou codificar meu programa para poder carregar esse arquivo aqui na memória. Então, eu criei aqui o programa teste90, e aqui é uma forma de fazer. Eu vou mostrar depois outra forma de fazer para vocês. Mas aqui é utilizando recursos, né? Quem já conhece aqui o MX Pastoron sabe que tem recursos, eu posso incluir arquivos, carregar arquivos durante a compilação. Eu uso aqui essa diretiva aqui, a file, informo o nome do arquivo .spr. Quando eu digo que o arquivo é .spr, o MX Pastoron já sabe que esse cara é um arquivo de sprite do Time Sprite. Então ele lê aquele arquivo, ele lê esse arquivo aqui que está todo texto, e ele codifica em binário no formato de sprite do MSX, aqui no caso para o MSX1, porque ele viu que é o projeto MSX1. Ele codifica aquilo em formato binário para MSX1 e compacta com Platter, tudo automaticamente. Ele faz a compactação lá no formato do Platter. Então o arquivo fica pequenininho lá dentro da ROM. Ele fica já codificado para carregar na memória, já para carregar de forma mais rápida, como também ele fica já compactado. Então ele carrega aqui, ele põe aqui dentro da ROM, é isso que esse comando faz, para deixar dentro da ROM. Aí eu começo meu programa. Eu abro aqui a Screen 2, porque, como eu falei, aquele sprite aqui eu botei projeto para tipo do MSX1. Então, Screen 2 aqui, ou Screen 3, por exemplo. E o tipo o modo do sprite tem que ser o modo 2 ou modo 3. Por quê? Porque meus sprites aqui do Time Sprite são 16 por 16. E esse tipo de sprite ele só funciona direito nos modos de sprite aqui do screen, modo 2 ou modo 3. O modo 2 é um 16 por 16 pequeno e o modo 3 é um 16 por 16 duplicado, maior, né? Por isso que ele está aqui o sprite bem grande na tela quando eu mostrei o exemplo para vocês, né? Quando eu demonstrei. Porque ele está com o modo aqui, o modo 3. Depois eu chamo aqui um comando novo, que é para carregar o primeiro recurso que está no meu programa básico, o recurso 0. Esse aqui é o recurso 0, né? Poderia ter mais files aqui, teria o recurso 1, 2, 3, aí vai. Então eu carrego o recurso 0, que é esse cara aqui. Então aqui é o write sprite. Então ele vai pegar esse cara e vai carregar para a área da VRAM lá do MSX, na posição correta. Ele vai carregar aqueles sprites. Que está aqui nesse arquivo. Uma vez carregado, o resto aqui é código, é lógica de mexer com o sprite. Então, eu estou começando com o padrão de sprite 3 aqui. Eu criei uma variável para qual é o padrão de sprite que eu vou usar. Aqui está a posição x e y. Faço o círculo aqui. Aqui eu boto o sprite na tela de fato. Eu boto, como eu falei, para cada sprite desse do Time Sprite, como eu estou usando 3 cores, ele cria 3 padrões. Então, por exemplo, eu coloco o primeiro padrão na mesma posição, o segundo padrão e o terceiro padrão, tudo na mesma posição, um sobreposto ao outro. E aí, qual o padrão que eu estou colocando na tela? Eu estou começando com o padrão 3. Padrão 3, depois o padrão 4, depois o padrão 5. Quem são esses caras? Se eu for aqui no Time Sprite, eu sei que esse primeiro sprite aqui do Time Sprite, ele tem 3 padrões, é o padrão 0, 1 e 2. Para esse segundo, ele é o padrão 3, 4 e 5. E aqui é o padrão 6, 7 e 8. Quer dizer, são 3 cores. Então, cada um são 3, então começa com 0. Então, para mostrar esse sprite aqui na tela, eu tenho que mostrar o padrão 0, 1, 2, por exemplo. Para mostrar isso, eu tenho que mostrar o 3, 4 e 5. E aqui no meu código é isso que eu estou fazendo. Eu começo aqui com o padrão 3, aí eu ponho numa posição na coluna 100, linha 80, eu coloco lá o padrão 3, depois o padrão 4, depois o padrão 5. Quer dizer, eu estou na prática colocando essa imagem aqui na mesma posição, um sobreposto ao outro, porque cada um tem uma sua própria cor. E aí eu faço um controle aqui de joystick aqui, um controle de movimentação, e entra em loop aqui para... Entra em loop. Sempre que alguém movimenta
que o usuário movimenta aqui as setas do teclado ou o joystick, ele vai para a linha 40 e pinta aqui o sprite na posição nova. É uma forma de fazer, existem várias formas de fazer isso, aqui é uma forma só para demonstrar para vocês. Mas aqui é para, no caso que eu falei aqui, nesse exemplo para screen 2, onde cada cor, se eu tivesse quarta cor aqui, eu teria que colocar mais um put sprite aqui, um quarto put sprite, porque teria mais um padrão devido à cor adicional, né? Se tivesse só uma cor, você teria só um único put sprite, porque só teria uma cor para mostrar. Bem, aqui é o exemplo para MX1. Se eu quiser fazer aqui para MX2, eu mudo aqui o padrão para MX2, mando o mesmo processo de exportar. O que eu observo que a única diferença é que ele muda esse primeiro registro aqui para MX, essa primeira linha para MX2. Então, é só isso que ele muda, o resto tudo é igual. Ele faz a mesma coisa, os mesmos desenhos, os mesmos códigos. Isso no padrão do arquivo aqui do TinySprite. Mas, quando eu importo isso no MXSprite.rom, já existe diferença. Aqui é o exemplo 2 aqui. Aqui está o Sprite 2, que é o que eu falei, que eu colei aqui, já colei anteriormente. Ele está só, a diferença, como eu falei, só que está aqui MX2. E aqui no segundo exemplo de programa, para desenhar para uma tela de uma screen de MX2, aqui no caso é o screen 7, também com o mesmo modo de sprite, modo 3, que é um modo expandido, poderia ser o modo 2. Eu vou mostrar para vocês o modo 2 aqui daqui a pouco. Mas para screen 7 aqui eu faço a mesma coisa, só digo que é esse arquivo aqui, que é o segundo arquivo, que já está codificado aqui no segundo arquivo, que é para o projeto tipo do MX2. E aí eu digo que é screen 7, modo aqui do sprite é 3, poderia ser 2, como eu falei. O mesmo write sprite aqui, o mesmo comando. Ele carrega o cara certinho. E aí eu faço o círculo que faz todo o resto igual. A diferença é que ao invés de estar usando 3 put sprite, eu estou usando 2. Por que eu estou usando 2? Porque os sprites para telas do MX2 são um pouco diferentes. Enquanto é melhor mostrar aqui no próprio TinySprite, enquanto no MX1 cada padrão de sprite só usa uma cor, quando você usa as telas, modos de telas do MX2, cada sprite desse ele vai criar um padrão de sprite de acordo com as cores que estão em cada linha aqui. Em resumo, assim, os modos de tela do MX2 os sprites são multicoloridos. E esse multicolorido, ele permite uma cor por linha do sprite. É uma cor por linha. Então, se eu tenho esse sprite aqui, por exemplo, esse primeiro sprite aqui, o padrão ele vai criar dois padrões de sprite. Por quê? Porque quando eu olho aqui linha por linha, essa linha aqui é tudo transparente, essa segunda linha é tudo transparente, essa terceira linha é branco, só tem a cor branca. Essa outra linha que só tem a cor branca, essa aqui também só tem a cor branca. Quando eu chego nessa linha, existem duas cores diferentes na mesma linha. Significa que ele vai criar um segundo padrão de sprite, um com a cor branca e o outro com a cor verde. Então, ele vai criar um segundo padrão de sprite para essa linha. Aqui, sendo que no primeiro padrão que já estava sendo criado, ele usa, digamos, a cor branca ou a cor verde, de acordo com que ele escolhe no momento. E aí, no segundo padrão, ele vai usar a cor que sobrou. E aí ele continua o processo na outra linha. Na outra linha é que ele vê novamente que tem duas cores nessa linha. Então, ele bota uma cor no primeiro padrão de sprite e outra cor no segundo padrão de sprite. E aí vai. Quando ele chega ao final da criação, da codificação desse sprite para o formato binário aí do MX2, ele cria ao todo dois padrões de sprites para essa figura, porque quando eu olho linha a linha, o máximo de cor que eu tenho numa única linha são duas cores. Se de repente eu botar aqui um vermelho nessa linha, por exemplo, ele vai criar três padrões de sprite, porque nessa linha existem três cores na mesma linha. No entanto, se eu deixar aqui invisível, por exemplo, deixar invisível e colocar aqui o vermelho, colocar o vermelho nessa linha, por exemplo, aí ele não vai criar um terceiro padrão, porque nessa linha só vai ter o vermelho. Então não precisa criar um terceiro padrão. Se eu colocar aqui, por exemplo, aí ele não vai criar um terceiro também, porque aqui nessa linha só tem duas cores. Então ele não vai criar um terceiro padrão. E é assim que ele codifica.
Ele vê entre todas as linhas qual é, se há uma linha que tenha X cores diferentes na mesma linha. E esses X cores diferentes vai ser a quantidade de padrões que ele vai criar. No caso aqui, o máximo de cores que tem numa mesma linha são duas cores, que é no caso dessa linha aqui preta, com branco, essa aqui também, e essa aqui é verde com branco. É a quantidade de cores, não importa se a cor é diferente. É a quantidade de cores diferentes que tem na linha. Então aqui tem duas cores diferentes, aqui tem duas cores diferentes, então vai ser dois padrões para esse sprite inteiro. Isso posto, quando eu vou aqui no programa, está aqui. Eu tenho um padrão, uso um put sprite para o padrão, para o primeiro padrão e para o segundo padrão do sprite. Resumindo aqui, eu tenho para esse slot eu tenho dois padrões de sprites, então eu tenho o 0 e 1. Aqui eu tenho um padrão o 2 e o 3, e aqui o 4 e o 5. São 6 padrões ao todo que ele vai criar para quando exportar esses sprites. Isso é importante ter em mente aí para poder você saber quantos put sprites você vai precisar colocar no seu programa e a sequência que são, né? Quando começa cada um. Então, quando eu digo que aqui nesse programa eu vou colocar o padrão de sprite número 2, vou começar mostrando na tela o padrão de sprite número 2, significa que ele vai colocar o 2 e o 3, significa que eu vou colocar essa imagem aqui na tela. Porque aqui é o padrão de sprite 0 e 1, e aqui vai ser o 2 e o 3, e aqui vai ser o 4 e o 5. Então isso basicamente está no programa, o resto é igual, a mesma lógica de modificação, de movimentação aí das setas do teclado e do joystick, e aí o programa funciona. Eu vou rodar ele aqui, que ele está no modo 3, e vou mostrar depois a diferença para o modo 2 de sprite. Eu vou abrir aqui no emulador esse programa, esse exemplo, só para relembrar vocês. Tá aqui o sprite no modo 3, aqui, que é o modo expandido, duplicado o tamanho, 16 por 16 mais duplicado. E eu posso colocar aqui dizendo, não, eu vou usar o modo 2 de sprite. E vou aqui, compilo esse programa, é o programa 91. Compilo ele. Ele já disse aqui que encontrou um recurso, como eu falei que é esse recurso aqui do sprite 2. Se eu abrir esse programa novamente, você vê aqui que o sprite está grande, está duplicado o tamanho dele. Se eu abrir novamente, está aí menor. Ele continua 16 por 16, mas está com um tamanho bem menor aí de sprite, né? O tamanho seria, digamos, normal aí dele. Então você tem essa opção aí de formato de sprite, né? Você pode usar o tamanho normal ou o tamanho expandido, né? Tamanho duplicado. Bem, isso aqui é uma forma de fazer, relembrando que quando eu uso uma screen, a screen 4 para cima, eu tenho que dizer que o projeto lá no TinySprite é para MSX2. Aqui no caso do arquivo .spr, está aqui MSX2. E aqui eu estou carregando o arquivo, esse arquivo específico aí que eu criei. Tem que ser obrigatoriamente com a extensão .spr, e aí ele identifica que é sprite e ele compila aquela informação. Ele lê esse arquivo aqui, traduz isso aqui para binário da forma que eu falei para vocês, usando essa lógica que eu falei. No caso de Prime X2, ele conta quantas cores tem em qual a quantidade máxima de cores que tem numa única linha daquele sprite, e ele cria a quantidade de padrões de acordo com aquilo. Já para MSX1, para as telas para MSX1, as telas Screen 2 e Screen 3, por exemplo, ele vai criar um padrão para cada cor que ele encontrar dentro do sprite, cada cor diferente que ele encontrar no sprite. Bem, aí eu vou mostrar aqui o terceiro exemplo, que já é carregando uma imagem e compilando para MegaROM. Aqui esse exemplo é interessante porque aqui eu já uso o bload, que é um comando que já é conhecido de todo mundo aí, um bload para screen. Aqui eu tenho uma imagem já criada lá, já existente para screen set. Eu começo abrindo o programa aqui para screen set, no modo de sprite 3, que é o modo duplicado. Faço o bload aqui da minha imagem. Essa imagem ela tem uma paleta de cores diferentes, por isso que eu faço um color restore aqui, para poder ele pegar a paleta de cores da imagem, que foi carregada com a imagem. E depois vem um comando assim, modificado, é o bload modificado, que quando você coloca o bload para um arquivo .spr, ele automaticamente entende que esse arquivo
é um arquivo do TinySprite, e aí ele faz a mesma coisa, ele lê aquele arquivo e faz a compilação lá, ele faz a codificação para o modo binário de sprite, e aí carrega isso na memória. Então esse Beload aqui faz a mesma coisa que a gente fez da forma anterior. Aí o resto do código é a mesma coisa, ele bota dois padrões de sprite na tela e faz toda a movimentação dos sprites, é tudo a mesma coisa, né? Mas aí aqui é a diferença, significando que você pode fazer a carga do seu sprite vindo do TinySprite usando o Beload. A sugestão é usar esse comando quando você for fazer o MegaROM, né? Porque no MegaROM os recursos esse comando, esse file aqui ainda não funciona ainda direito aí para o MegaROM, mas esse aqui o Beload funciona. Então é uma forma de fazer. Você pode fazer também esse Beload aqui também sem ser MegaROM, mas se você vai carregar uma imagem, mesmo que essa imagem seja compactada, ela ainda fica muito grande, então tem que ser MegaROM. Eu vou compilar esse cara aqui, é o teste 92. Vou compilar ele para MegaROM. Vou apagar aqui a tela. Quando eu compilo para MegaROM, eu boto "-x", né? É o "-c", "-x". Opa, importante lembrar isso. Ele compila aqui, ele encontrou os dois arquivos que foram carregados com Beload. Aqui ele até disse quanto é que tá, qual é o tamanho deles compactados e qual é o tamanho não compactado. Quer dizer, é um arquivo bem grande. Então ele criou aqui o arquivo de MegaROM e eu posso carregar esse arquivo. Lembrando que quando eu carrego um programa MegaROM, está aqui 131, que vai ser 128 KB, aqui está calculado errado. Quando eu carrego esse cara, eu tenho que botar o formato aqui de ROM para Konami SCC. Quando eu coloco ele nesse formato aí, ele vai carregar corretamente. No emulador no OpenMSX isso não precisa, o OpenMSX já detecta corretamente, mas no WebMSX eu preciso dizer que ele que o tipo da ROM é Konami SCC. E está aqui, carregou o arquivo com Beload, né? Ele rodou esse comando aqui para carregar a imagem, fez o restore aqui da paleta de cores da imagem, depois carregou o sprite aqui e está aqui nosso amigo funcionando. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês por hoje. Isso deu bastante trabalho. Desde dezembro eu venho planejando como fazer isso, qual a melhor forma de fazer isso. Passei janeiro codificando isso. Mas para mim ficou bem satisfatório, porque agora quando estiver programando meus jogos, eu só preciso criar o arquivo .spr, exportar do TinySprite, colocar aqui dentro do arquivo, salvar e continuar compilando meu programa normalmente, porque ele vai carregar o arquivo, ou seja, com Beload, ou seja, como um recurso, com o file, ele vai carregar normalmente sem precisar usar nenhuma outra ferramenta. Só o próprio TinySprite e só o próprio MS Patron e o próprio editor de texto que eu utilizo, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da novidade, tenham entendido. Eu tentei fazer um resumo, é algo meio complexo mesmo, de entender de primeira, mas espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí todo o procedimento. Lembrando a vocês que o MS Patron é um projeto open source que eu faço como hobby. Quem quiser ajudar com o projeto, a página do projeto tem todas as informações. Esses links aqui da página do projeto do MS Patron, como também do TinySprite, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Então, quem quiser aí, dar um suporte, ajudar, tem lá as formas de fazer via PayPal, via Pix, tem várias formas aí. Eu utilizo esses recursos, sempre investindo aqui novamente na própria comunidade MSX, comprando equipamentos, recursos na própria comunidade. Obrigado a vocês aí pela atenção e até a próxima.